Conseguem enxergar minha tela aí, todos? Sim, Pedro, tudo certo. Sim. Show, maravilha. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre fundos de investimento, tá? A gente vai dar uma pincelada aí sobre o que aconteceu, né, com o Banco Master, que acho que é um baita de um caso prático, né? A gente vai aplicar aí o que aconteceu aqui na nossa aula de hoje. A parte de fundos de investimento, ela corresponde ao módulo 4 da prova, tá? São 7 módulos ao todo. O módulo 7, eu vou tentar pincelar ele junto com o módulo 6, tá? Então, basicamente, a gente tem agora fundos de investimento nessa aula de hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho de previdência aberta, previdência fechada e INSS na próxima aula. E a gente fecha o nosso curso aí com o módulo 6 falando de gestão de carteira, né? Daí a gente vai ter um pouco de estatística aí, tá? Mas é bem introdutório. Então, o que são fundos de investimento, né, pessoal? Então, a gente vai pegar tudo aquilo que a gente viu, né, de renda fixa, de renda variável, todos os tipos de produto que a gente viu, né, e fora os inúmeros outros produtos que existem no mercado, e a gente vai formar um que a gente chama de fundo, né, que é um condomínio, tá? Se vocês quiserem pensar o que é um fundo de investimento, a gente tem que pensar num condomínio. Pode ser o condomínio do prédio onde você mora, né? Pode ser do quintal, da casa de vocês, enfim, onde cada pessoa, né, cada cotista tem um pedacinho do fundo ali, faz parte dessa reunião aí de ativos, tá? Então, o que são aí os fundos de investimento de uma maneira mais formalizada, tá? Um fundo de investimento, ele é uma carteira coletiva dos ativos financeiros. Ativos financeiros estes, por sua vez, títulos públicos federais, CDBs dos bancos, ações, índices, tá? Então, são a junção de tudo, né? É óbvio, cada fundo tem o seu tipo, a sua classificação e a sua tributação exclusiva, né? Mas nada mais é do que uma junção desses ativos em prol aí de buscar uma rentabilidade maior. Enfim, os fundos de investimento ele vem com uma proposta de facilitar, né? Dar acesso, democratizar o acesso de investidores um pouco os mais leigos a investimentos mais sofisticados, tá? Então, o fundo de investimento é uma carteira coletiva, né, dos ativos financeiros, formada pela união dos recursos de vários investidores, tá? Esses investidores a gente vai chamar de cotistas, tá? Que são administrados por um gestor profissional. Então, o gestor, né, do fundo é aquele cara lá que seleciona os ativos, né, e faz a composição do fundo como um todo, tá? O objetivo é aplicar esse capital em ativos como ações, títulos públicos, câmbio e entre outros, né? Buscando uma rentabilidade com uma diversificação, né? E gestão especializada. Então, pessoal, quando vocês lembrarem de fundo de investimento, a gente tem que estar pensando sempre em diversificação, né? Nunca colocar todos os ovos em uma cesta só, né? Então, sempre buscar pulverizar o risco da carteira, né? Então, um fundo de investimento, ele faz isso, né? Então, por exemplo, um exemplo simples, tá? Eu tenho um fundo de investimento, né, com várias pessoas, onde cada um entra com R$ 100, por exemplo, e aí um gestor, né, que a gente pode chamar de síndico, por exemplo, de um condomínio, ele vai lá e compra um CDB aqui, ele compra um título público federal ali, ele faz a junção, né, e toda a rentabilidade acumulada desses produtos de investimento e suas deduções, óbvio, né, porque nem tudo são flores, eles distribuem, né, em forma ou de valorização da cota, né, se essa cota custou R$ 100 para te comprar, ela está valendo 102, por exemplo, né? Então, assim, os fundos de investimento, eles ganham a partir dessas cotas, né? Então, a gente divide todos os valores dos ativos ali e forma um valor de cota, um valor marcado a mercado, tá? Então, nada mais é do que você ter uma carteira ali, vários ativos, né, concentrados em um fundo só. Então, qual que é as principais características de um fundo de investimento, pessoal? Então, a gente tem aqui, né, um dos mais importantes, gestão profissional. Então, a gente tem aqui gestão profissional dos ativos. Então, tem uma pessoa que ela é especialista, né? Ela acompanha o mercado, ela só faz isso, tá? Para ser um gestor profissional de fundo de investimento, a gente tem que ter uma certificação, pessoal, chamada de CFG, tá? Mais a CGA,
tá? São certificações que a Anbima também oferece. Ou a CGE também, mas o mais importante aqui é a CGA, tá? Então, o que é a CFG? A CFG é uma certificação da Anbima, né, que trata sobre a certificação de fundamentos de gestão de fundos, tá? Então, é um exame lá com 40 questões, 2 horas e meia para fazer a prova. E ela é pré-requisito para te fazer o CGA, né? Que é a certificação de gestão de ativos, tá? Então, você faz os fundamentos e a gestão, tá? Então, quando você tiver essas 2 certificações, você está apto a trabalhar numa instituição financeira como um gestor de fundos de investimento, tá? Então, você pode ser chamado de profissional tendo essas 2 certificações e trabalhando com uma instituição financeira, tá? Outra característica, diversificação dos investimentos. Então, como eu falei agora há pouco, né, pessoal, a gente pode colocar num fundo de investimento diversos produtos de renda fixa, diversos produtos de renda variável, estratégias multimercado, tá? Então, cada fundo ele tem a sua característica diferente. Então, se a gente tiver, por exemplo, um fundo de renda fixa de curto prazo, a gente seriamente vai ter ativos dentro desse fundo, né? Uma porcentagem mínima de ativos que respeitem essa classe, tá? Se eu tiver um fundo de renda fixa a longo prazo, então eu vou ter a maioria, a concentração maior, né, de ativos que pertencem a essa classe, tá? Geralmente, tá? Os fundos de investimento, principalmente os de longo prazo, eles contam com a que a gente chama de benchmark, tá? O benchmark, o que é? Ele é o índice de referência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um fundo de renda fixa, tá? De longo prazo, cujo o meu benchmark é a taxa CDI. Então, eu vou compor esse fundo, né, com vários ativos que visam replicar a rentabilidade do CDI, por exemplo, tá? Hoje a gente tem uma Selic a 15%, então a taxa CDI hoje é 14,9% ao ano. Então, eu vou, no meu fundo de investimento, vou colocar produtos de renda fixa, renda variável, que visam bater esse mesmo percentual, tá? Como é que os fundos de investimento eles ganham dinheiro, pessoal? Eles cobram a taxa de administração, né, sobre o valor que rendeu, cobram taxa de performance, tá? Desde que o fundo performe acima do benchmark proposto, ou seja, se o meu objetivo é replicar a rentabilidade do CDI, tá? E meu fundo superou essa rentabilidade, aí eu posso cobrar um percentual sobre aquilo que excedeu o CDI, tá? Essa é a chamada taxa de performance, tá? Isso é um ponto negativo dos fundos, porque eles diminuem, né, a rentabilidade líquida, né, se você estivesse comprando esses ativos sozinhos, né? Se você estivesse fazendo essa gestão sozinho, você não pagaria essas taxas, né? Mas, enfim, é uma facilidade para você acessar investimentos mais sofisticados, tá? Os cotistas, eles compartilham ganhos e perdas proporcionalmente, tá, pessoal? Então, se um ganhou, todo mundo ganha, se um perdeu, todo mundo perde, tá? Não existe um cotista melhor que o outro. Ah, um perdeu e o outro não. Então, todo mundo aí é igual, tá? E os fundos de investimento, pessoal, eles são regulados, tá? Pela CVM, tá? Pela Comissão de Valores Mobiliários. Isso aí, até aí, não temos novidades, tá? Então, o que compõe o fundo, né? A gente tem os cotistas e as cotas. Então, basicamente, um explica o outro, tá? O cotista, tá? Eles são os investidores que aplicam o seu capital, né, o seu dinheiro, em um fundo de investimento. Então, cada cotista possui uma participação proporcional no patrimônio do fundo, tá? E os cotistas, pessoal, eles são, obviamente, aqueles que compram as cotas do fundo, tá? Então, as cotas, né, elas representam essa participação dos cotistas. Então, quando você investe, né, você está comprando cotas e seus ganhos e suas perdas, elas estão sempre atrelados a quantidade de cotas que você tem do fundo, né? É claro, né? A gente sempre fala que um investidor sempre ele é igual, né? Quando a gente fala de cotas, mas é claro, se eu tiver, sei lá, 100 mil cotas de um fundo e o outro cara tiver 1 milhão, por exemplo, é óbvio que o peso, a palavra dele numa assembleia, por exemplo, né? Sempre vai pesar mais, até porque ele vota nas assembleias, enfim, né? Então, mas na teoria, tá? Um cotista sempre vai ser igual ao outro, tá? Óbvio que define aí a participação de um cotista e de outro e a quantidade de cotas que ele possui, tá? Como é que funciona até os fundos de investimento? Acho que eu já tinha arriscado aqui o quadro.
Então, assim, ó, a gente tem sempre três ou quatro, né, funções essenciais. Eu gosto de classificar como três, tá? O administrador, tá? O administrador, pessoal, é aquele cara, né? É aquela pessoa que cuida de toda a burocracia do fundo, né? Ele é responsável por representar o fundo perante a justiça, ele é responsável pelo operacional do fundo, ele cuida da documentação, ele cuida da contabilidade, do cálculo das cotas e da comunicação com os cotistas. Ou seja, pessoal, para vocês lembrarem, tá? O cotista, ele faz tudo aquilo que a gente não quer saber. Quando a gente investe, eu duvido muito que alguém aqui pegue o prospecto de um fundo ou um prospecto de um produto para entender. A gente só olha ali o quanto vai nos pagar, né, se for um título pré-fixado, e a gente aplica, né? Então, o administrador faz tudo aquilo que a gente não tem interesse em saber, tá? Então, se na prova, quem for fazer a prova, né, perguntar quais são as funções do administrador, você vê tudo aquilo que você não gostaria de ver se você fosse investir num fundo de investimento, por exemplo, tá? Que aí tu responde qualquer pergunta. Então, o administrador, né, de uma forma mais formalizada, ele é responsável pela estrutura legal e operacional do fundo. Ponto, tá? Depois, a gente tem aqui o gestor, tá? O gestor, eu enquadro ali como se fosse o síndico, né? O administrador é o dono, né? Desculpa, o administrador é o responsável e o gestor, ele é o síndico, tá? Então, é o profissional que ele é encarregado aonde a gente vai decidir investir os recursos. Então, se a gente tiver um fundo de renda fixa, o gestor ele vai escolher os melhores ativos, na visão dele, de renda fixa para investir ali o dinheiro das cotas na qual os cotistas estão aplicando, tá? Então, o gestor é aquele cara que vai escolher se ele vai aplicar no CDB do Banco Master, se ele vai aplicar no CDB do Banco Inter, se ele vai aplicar numa ETF, se ele vai aplicar, sei lá, uma nota promissória, enfim. O gestor, de acordo com a estratégia de fundo, ele vai lá e vai escolher os ativos que vão compor a carteira, tá? Então, ele também é um prestador de serviço essencial, junto com o administrador, na montagem de um fundo de investimento, tá? E a gente tem o custodiante, tá? Para mim, essa é o terceiro prestador de serviço essencial de um fundo de investimento, né? O custodiante geralmente é a instituição financeira que é responsável, né, por guardar e registrar os ativos do fundo. Então, o gestor comprou lá, sei lá quantas cotas, ele comprou, sei lá, quantos papéis de CDB, por exemplo, de um banco. Então, quem fica responsável por cuidar desses ativos comprados pelo gestor, né, na questão de guardar mesmo, né, não cuidar se está subindo o preço, está descendo o preço, é o custodiante, tá? Só que na prática, pessoal, geralmente o administrador, o gestor e o custodiante, eles são a mesma pessoa, né? Porque eles são profissionais, né? Então, por exemplo, se a gente vê o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco sei lá qual, o Banco Santander, que seja, ele tem um CNPJ que administra, um CNPJ que gerencia e um CNPJ que guarda, né? E geralmente sempre são as mesmas empresas do grupo, né? Então, às vezes a gente não é raro a gente ver o administrador, gestor e o custodiante sempre sendo as mesmas pessoas, tá? Porque eles têm poder para tais funções. Se porventura um banco ele não puder exercer, por exemplo, a parte de um gestor, né, ele pode contratar um gestor por fora para poder fazer a gestão. Mas na prática isso quase não acontece, tá? E aí a gente tem um auditor independente, tá? Esse cara, ele não pode ser da instituição financeira, tá? Por isso que ele tem esse nome independente, tá? Ele é o cara que vai auditar todas as demonstrações contábeis do fundo, tá? Esse é o cara que vai ver se não tem nenhum trambique entre o administrador, o gestor e o custodiante, tá? Então, é o cara que vai fazer a fiscalização de tudo que está sendo feito no fundo em prol de defesa do cotista perante a CVM, tá? Então, o auditor independente é o cara que é para ser chato, né? É aquele cara que para ver se o gestor está comprando os ativos de acordo com o prospecto do fundo, é aquele cara que vai olhar para ver se o administrador está pagando as despesas com tributos, né? Se o custodiante está de fato reservando o ativo para aquele fundo e não está emprestando para outro, tá? Enfim, o auditor independente faz também aquele trabalho chato junto com o administrador, tá? Aqui, acho que eu copiei esse slide. Vamos para o próximo. Então, continuando, né? Cotização, tá, pessoal?
que é a cotização? É o processo, tá? Naquele que você está transformando o seu dinheiro que você aplicou em uma cota, tá? Ele pode acontecer de acordo com o regulamento do fundo. Então, ele pode ser em D+0, né? Ou ele pode ser em dias úteis depois da solicitação. Então, você pode solicitar hoje e amanhã tu ter a tua cota. Pode ser na mesma hora, pode ser em D+2. Isso vale tanto para a cotização, tá? Tanto para o resgate. Então, a cotização nada mais é do que transformar o meu dinheiro numa cota, e a descotização é ao contrário, é transformar minha cota em dinheiro, tá? Aquele dinheiro que a gente saca. Ou seja, eu estou vendendo a minha cota, estou transformando em dinheiro, é cotização ou descotização, tá? O conceito sempre é o mesmo. A aplicação é quando tu está comprando cotas, né? Obviamente. E o resgate é quando você está vendendo as suas cotas e tirando o seu dinheiro investido. Aqui tem uma exceção que eu não coloquei no slide, tá? Acredito que eu não tenha colocado no slide, que é o seguinte. Existem dois tipos de fundos, os fundos abertos e os fundos fechados, tá? Fundos abertos, pessoal, são aqueles que permitem aplicações, tá? E permitem resgates a qualquer momento. Então, eu posso comprar hoje e vender sexta. Eu posso comprar sexta e vender daqui 3 meses. Enfim, os fundos fechados, eles já não permitem isso, tá? Os fundos fechados, você tem um período específico para comprar e você só pode vender no vencimento do fundo, tá? Ou se sai alguma instrução normativa que obriga a vender, enfim, em caso de liquidação. Geralmente tem todas essas informações no prospecto, tá? Então, mas assim, 90% dos fundos de investimento hoje, eles são fundos abertos, tá, pessoal? Inclusive, eu vou até mostrar aqui mais tarde aqui um pouco, se a gente fosse comprar um fundo na prática, como é que funcionaria, tá? Então, tipos de fundo, tá, pessoal? Falando dos principais tipos de fundo de investimento. Então, aqui a gente tem os títulos de renda fixa, tá? Que são os fundos que investem principalmente em títulos públicos privados, títulos públicos e privados de renda fixa, tá? Então, qual que é o principal objetivo? Buscar rentabilidade com menor volatilidade, sempre acompanhando os juros da economia, tá? Na verdade, essa é a principal definição de renda fixa, né, pessoal, que a gente viu nas últimas aulas. Então, quando a gente vê um fundo de renda fixa, a gente vê geralmente uma predominância de ativos. Para ser classificado como um fundo de renda fixa, pessoal, ele tem que ter, no mínimo, 80% de seus papéis de renda fixa, tá? Os outros 20% ele pode aplicar em derivativos, pode aplicar em renda variável, tudo mais, desde que 80% seja em renda fixa. Ah, mas por que se é um fundo de renda fixa não é 100%? Porque esses outros 20% eu posso comprar opções de venda ou de compra de ativos de renda fixa, por exemplo, derivativos, para poder fazer um hedge da minha carteira, né? Para me poder proteger contra as oscilações de mercado, tá? Então, eu tenho esse percentual aí para poder aplicar em outros tipos de papéis, tá? Então, fundos de renda fixa, de curto ou de longo prazo, tá? Sempre 80%, tá? Fundos de renda fixa, pessoal, sempre tem uma questão aí que a gente chama de come-cotas, tá? Em fundos de renda fixa, tu pode comprar o ativo, né? E tu pode ficar muitos anos dentro do fundo. Só que o governo, ele tem despesas, tá? Então, ele pode e faz, né, a antecipação desse imposto de renda 2 vezes por ano. Então, no último dia útil de maio e de novembro, tá? O governo, ele faz uma antecipação, né, do imposto de renda que você deveria pagar caso resgatasse o fundo, tá? É óbvio, né, quando você for resgatar o dinheiro do fundo, quando você quiser, por exemplo, o dinheiro vai ser descontado, o imposto de renda já foi descontado antes, tá? Mas sempre na alíquota de 20%, quando a gente vai falando de fundos de renda fixa curto prazo, e 15% fundos de renda fixa longo prazo, tá? Então, o governo vai lá, então, por exemplo, se tu teve uma valorização de R$1.000, por exemplo, num fundo de curto prazo, tu vai pagar lá R$200 já de imposto de renda logo de barbada, né? Claro, se você for resgatar o teu fundo, sei lá, um mês depois, você não vai pagar imposto de renda porque você já pagou, tá? Então, é isso que a gente chama de come-cotas. Então, ele reduz a sua quantidade de cotas no valor proporcional do imposto de renda que você deveria pagar. Então, a gente tem 2 tipos, tá? Em fundos de curto prazo, você vai pagar 20% de come-cotas,
Em fundos de curto prazo, tu vai pagar 15% de come cotas, tá? A gente tem aqui fundos de ações, tá? Então, são fundos que têm a principal característica aplicar em papéis de ações, tá? Pode ser ETFs, que são fundos de índice, pode ser em ações, tá? Então, principalmente em ativos de renda variável, tá? Para a gente classificar um fundo como um fundo de investimento em ações, ou seja, um FIA, por exemplo, ele tem que ter no mínimo 2/3, tá, do seu patrimônio alocado em papéis de renda variável, tá? Aplicados em papéis de renda de ações, tá? Negociados em bolsa de valores. Então, o principal objetivo, né, é buscar uma maior rentabilidade sempre no longo prazo, aproveitando o potencial de valorização das empresas. Então, ele é um perfil de risco considerado maior quando a gente estiver falando em fundos de renda fixa, né? Pois sempre está exposto à volatilidade no mercado de ações. Nesse tipo de fundo, a gente não tem come cotas, pessoal. Por quê? Porque o governo federal, né, estadual, municipal, que seja, quem é que tributa isso aí, eles não podem antecipar o imposto de renda se eles não sabem se você vai ter lucro ou prejuízo na operação. Até porque a renda variável, ela tem uma volatilidade maior do que a renda fixa, tá? Então, por exemplo, o governo não pode antecipar o imposto de renda, porque no determinado momento tu está ganhando, só que na hora de tu fazer o resgate, por exemplo, tu teve prejuízo, aí tu já pagou imposto de renda. Como é que tu vai pagar imposto de renda sobre alguma coisa que você perdeu dinheiro, né? Não ganhou? Então, o imposto de renda, né, de 15%, ele sempre vai ser auferido quando você fizer o resgate da cota, tá? Quem é responsável por recolher o imposto de renda, tanto nos fundos de investimento em ações e de renda fixa? Sempre o administrador, tá? Você sempre vai receber já o valor já líquido, tá bom? Então, esse é um outro tipo de investimento. Então, fundos de ações não tem come cotas, fundos de renda fixa possuem come cotas, tá? Tem que ter no mínimo 2/3 do patrimônio em ações, o outro 1/3 ele pode aplicar em derivativos ou em títulos de renda fixa também, tá? E a gente tem aí os fundos que a gente classifica como multimercado, tá? Esses fundos, eles têm uma estratégia mista, tá, pessoal? Eles podem aplicar em diversas classes de ativos, como renda fixa, um fundo de ações, um fundo cambial, um fundo de derivativos, né? Ele tem uma estratégia mais flexível, tá? Então, qual que é o principal objetivo do que a gente chama de fundo multimercado? É maximizar o retorno ajustado ao risco por meio da diversificação e a liberdade de alocação, tá? Ele também tem um perfil de risco moderado para alto, né? Dependendo da estratégia que o gestor do fundo ele adota, né? Então, se ele for para o lado mais das ações, ele vai ter um risco mais alto. Se ele mesclar um pouco mais com renda fixa, ele vai ter um risco menor, né? Mas o gestor ele vai definir, né, a sua estratégia de acordo com o prospecto. Sempre ele vai ter que estar com o prospecto debaixo do braço, tá, pessoal? Ele nunca vai poder comprar um ativo da cabeça dele, tá? Mas os fundos multimercado, ele geralmente tem uma liberdade maior. Vantagens e desvantagens, pessoal, dos fundos de investimento. Então, principal vantagem, gestão profissional. Então, as decisões são tomadas sempre por especialistas do mercado, tá? Então, é aquele cara que estudou, tirou a CFG, tirou a CGA ou a CGE, né? Então, é aquele cara que tem gabarito para tal, né? Acesso a ativos sofisticados. Então, você pode aplicar em debêntures, em derivativos, ações globais, de uma forma mais fácil. Tu vai lá, simplesmente compra uma cota e você já está investindo em todos esses ativos de uma vez só, tá? Então, essa é uma baita de uma vantagem, né? A gente tem a diversificação automática, então, que é o investimento em vários ativos ao mesmo tempo, igual que eu falei agora há pouco, né? E a transparência, tá, pessoal? Esse processo ele é regulado pela CVM, né? E é obrigado a divulgar as informações, como rentabilidade passada, divulgar um gráfico, vocês vão ver aqui agora, daqui a pouco, né? Quando eu for lá para o site ali para a gente simular uma compra de um fundo de investimento, tá? Desvantagens, tá? Taxa de administração e performance, igual eu falei no começo da aula, né, pessoal? Reduz a rentabilidade líquida. Então, óbvio, ninguém vai cuidar, ninguém vai ter fazer uma carteira de ativos de graça. Então, você precisa remunerar o administrador e o gestor, né? Que fazem todo esse trabalho chato. Taxa de performance. Se você tiver uma performance muito acima do seu benchmark estabelecido, tem que pagar a taxa de performance, com exceção em fundos de renda fixa de curto prazo,
tá? Prazos para resgate. Seu dinheiro ele pode demorar alguns dias para poder voltar para a conta, tá? É aquele processo de cotização e descotização. Então, você aplicou, demora 2 dias para virar uma cota, para você transformar em dinheiro pode levar mais 4 dias, por exemplo, dependendo do fundo, tá? Possibilidades de perda, tá? Mesmo com gestão profissional, o fundo pode ter resultados negativos. Aqui que eu queria chegar, pessoal, para a gente falar um pouco sobre essa notícia do Banco Master. Imagina um fundo de investimento alavancado, né? Aquele que visa sempre superar o seu benchmark, que foi lá e comprou, sei lá, 30% dos seus ativos em Banco Master, por exemplo. Imagina só. Imagina só o pepino que esse administrador e gestor se colocou, né? Porque agora, uma coisa, tu tem uma rentabilidade, sei lá, fechou um período mal, tudo mais, agora tu tem na tua carteira de investimento simplesmente um ativo que quebrou, né, que teve uma liquidação, né, isso te gera uma exposição, né, no caso. Então, como os cotistas são donos das cotas, então, se tu perdeu o dinheiro, problema é teu, tá? Então, no caso do Banco Master, se alguém tinha aí um fundo de investimento que tinha cotas desse banco, por exemplo, simplesmente vai ter que acionar o FGC. A boa notícia é que quem vai acionar o FGC é o administrador, ou seja, tu não precisa se preocupar com nada, né? Se tu não tinha 250 mil alocado no Banco Master dentro desse fundo, tá tranquilo, tá? Taxas, tá? Acabei de falar agora, né? A taxa de administração ela vai remunerar o trabalho do gestor e do administrador. Geralmente, tá? Ela é cobrada anualmente, né? E ela vai incidindo diariamente sobre o valor investido, tá? Taxa de performance é aquela cobrança adicional quando o fundo ele supera o benchmark, tá? Então, se o fundo estiver atrelado ao CDI, ao Ibovespa, né? Geralmente é um percentual sobre aquilo que excede, tá? Riscos dos fundos de investimento. Então, aqui a gente tem presente os 3 riscos, tá? Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Risco de mercado, pessoal, é o risco de oscilação dos preços, tá? Então, por exemplo, Petro 4 tá, sei lá, 10 pila, amanhã tá 12, no outro dia tá 8, tá? Risco de mercado. Risco de crédito, Banco Master, banco quebrou, não tem dinheiro para pagar. E agora, né? Esse é o risco de crédito. Risco de liquidez, pessoal, é a dificuldade de vender os ativos rapidamente. Por exemplo, eu tenho uma casa, quero vender a casa. Eu não vou vender a casa amanhã e já pegar o dinheiro, né? Eu tenho que ir lá, anunciar, esperar alguém querer comprar, né? Se eu quiser vender muito rápido a casa, eu vou perder dinheiro, porque eu vou ter que aceitar a primeira oferta que me oferecerem, né? Ou seja, eu vou ter que vender pelo valor menor, né? Então, é a dificuldade de vender ativos rapidamente, sem perda significativa de valor, tá? Qual que é a importância, né? Isso aí a gente vê lá no módulo 7, que é a API, né? O perfil do investidor. Nós, como distribuidores de produtos de investimento, a gente sempre tem que analisar o perfil do nosso cliente, tá? A gente sempre tem que fazer aquele formuláriozinho lá para saber se o cliente ele tem alguma certa tolerância para risco, né? Se ele aceita perder, se ele não aceita perder, tá? Então, existem 3 tipos, né? Na verdade, mais ramificações, estou falando das 3 principais, que é conservador, moderado e arrojado, né? O conservador é aquele cara que não admite perda, né? Ou seja, ele tem uma alta tolerância a risco, ou seja, ele vai sempre investir em ativos com segurança, tá? Moderado é aquele cara que aceita, né, perder um pila aqui, um outro lá, né? E o arrojado, que é aquele cara que busca sempre uma rentabilidade maior, né? Aquele cara que no Markowitz sempre está bem à direita no gráfico, tá? Então a gente sempre tem que escolher o fundo, né, de acordo com a necessidade do nosso cliente, tá? Então escolher o fundo é sempre essencial para evitar desconfortos e prejuízos. Bah, a gente está chegando já meia hora dela. Então, esse aqui duplicou, beleza. Então, como é que a gente pode analisar um fundo de investimento, tá? Histórico de rentabilidade. Pessoal, ó, isso aqui tem que estar sempre na cabeça de vocês. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? Então, tu nunca pode prometer para um cliente que o fundo ele vai render, sei lá, 15% ao ano. Ele rendeu no passado, não quer dizer que ele vá render de novo, né? Tu pode explicar que há uma grande chance dele continuar rendendo dessa forma para te vender, né, o fundo para o cliente,
mas a gente nunca pode prometer uma rentabilidade para ele, tá? Volatilidade e benchmark. Então, considere a variação dos retornos do fundo, né, e compara com os índices de referência. Então, benchmark é aquele índice lá de referência. Então, composição da carteira. Então, ele sempre avaliar principalmente os ativos do fundo, né? Os setores, os emissores, para entender aonde o seu dinheiro vai estar aplicado, tá? Quem é que fiscaliza isso? É a CVM, né? Então, já falamos várias vezes da CVM aqui, que é o órgão regulador que fiscaliza, normatiza e protege os investidores, garantindo transparência e segurança no mercado, tá? A Anbima, né, ela é responsável pela autorregulação do mercado, né? E a padronização dos processos, tá? E o prospecto e o regulamento, né? Que são os documentos que são essenciais, né? São obrigatórios ali em todo fundo de investimento, tá? É uma leitura essencial antes de investir. Como é que você investe, né? Via uma corretora ou via banco, tá? Eu vou abrir o banco aqui para mostrar para vocês. Escolha baseada em objetivos e perfis de risco, né? E sempre fazendo a avaliação da liquidez, dos prazos e das taxas de administração, tá? Então, vamos lá brincar um pouquinho agora. Aqui manter aqui do lado. Espera só um pouquinho. Espera aí que eu vou... Espera só um pouquinho. Eu vou abrir aqui. 397, 490. Tá, então aqui, ó, tô aqui na minha conta, né? Vocês podem abrir a conta de vocês para olhar também. A gente pode vir aqui, ó, quer ver, ó, parte de investimentos, tá? Na parte de investimentos aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, não sei se consigo ocultar isso, tá melhor, beleza. Ó, eu posso fazer aqui, ó, eu posso investir aqui, ó. Clicando em investir aqui, eu vou ter diversos produtos, tá? Vamos ver se carrega, da outra vez não deu certo. Ó, ele aparece no meu perfil, porque eu respondi o API, então, ó, meu perfil, de acordo com o Bradesco, é dinâmico, né? Ele tem o vencimento, tá? Ele sempre vence em 24 meses, ou seja, eu tenho que atualizar a API sempre de 2 em 2 anos, então isso significa que a última vez que eu fiz a minha API foi em 6 de fevereiro desse ano, tá? E aí eu posso, ó, ele te dá uma carteira de investimentos, tá? Caso você não queira aplicar no fundo, tá? Então, ó, ele te sugere, como se eu tivesse esses pila, mas tudo bem, tá? E aqui a gente chega onde a gente tá falando, tá? Ó, aqui ele vai carregar todos os fundos de investimento que o Bradesco tem, tá? Então, tem, olha só, o tanto de tipo de fundo, tá? Vamos pegar um aqui, ó, pra gente, ó. A gente tem aqui, ó, o Bradesco Plus DI, por exemplo. Ele supostamente é um fundo que tenta replicar a rentabilidade no DI, tá? Então, aqui tem o Bradesco Simples, que é um fundo de renda fixa de curto prazo, né? O Plus Crédito Privado, né? Então, cada fundo, ele tem aqui a sua classificação, tá? Vamos ver se eu acho um aqui bem interessante para mostrar para vocês. Ó, o Solar, tá? Vamos ver aqui, ó. A gente pode clicar aqui em detalhes, tá? Para vocês verem que isso aqui é uma coisa padronizada. Então, ó, olha só como é simples, ó. A cota aqui, ó, custa R$100, tá? Então, você pode investir nesse fundo a partir de 100 pila. Então, e as aplicações, elas são de 100 em 100, tá? Liquidez, ó, muito importante. Lembra que a gente viu no slide, ó? A liquidez, ó, ela ocorre em 9 dias corridos, tá? Mais um útil. Então, 9 dias corridos dá mais ou menos 4 dias úteis, tá? Ou seja, a liquidez se dá em D mais 5, né? Ó, taxa de administração. Então, aqui, ó, o fundo ele cobra 0,40 ao ano, tá? Taxa de performance. Então, 20% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do CDI. Então, sempre que excede o CDI, 20% do que excedeu vai ser remuneração para o gestor, tá? Aqui tem um gráfico de rentabilidade, tá? Não sei se apareceu aqui ainda, mas enfim, sempre deve ter alguma coisa. Ó, dezembro do ano passado ele rendeu 0,64, então que sempre tem um histórico de rentabilidade do fundo, tá? Esse aqui tá em 0,58, obviamente, porque o mês ainda não fechou, tá, pessoal? Então, ó, olha só. O administrador é quem está oferecendo o fundo, no caso o Bradesco. O gestor, quem que é? Banco Bradesco. Quem que é o custodiante, certo? É o Bradesco também, tá?
Todo fundo ele tem um CNPJ, né? E aqui a classificação do tipo, ó, é uma renda fixa de duração livre, de crédito livre, por exemplo. E aqui a gente tem os demais documentos do fundo, né? Tem o relatório mensal, a lâmina, o regulamento. Vamos ver aqui o relatório. Vamos ver o que tem no relatório, ó. Vamos ver. Ó, aqui tem tudo que a gente precisa saber do fundo. Ó. Olha só, esse fundo de investimento, ó, ele aplica 32% em títulos públicos, 22%, 20% em ações de bancos, tá? 9% em cotas de fundo, ou seja, fundos que investem em outros fundos. A gente tem aqui também energia e distribuição, também com 8%, combustível, ou seja, tu está sempre colocando o teu dinheiro em vários setores ao mesmo tempo a partir de R$ 100. Então, se a gente for parar para analisar, é um baita do negócio, né? Por quê? Porque você está diversificando o teu patrimônio de uma forma segura. Olha só, se o setor de energia quebrar, o setor de rodovia quebra, né? Não. Então, óbvio, né, pessoal? No longo prazo sempre tem uma correlação entre dois setores. Mas se a gente for parar para buscar, por exemplo, banco e rodovia, né? O que tem a ver, né? A gente pode dizer que é uma correlação quase negativa, né? Os dois andam para direções opostas. Então, eu sempre estou diversificando, né? Então, ó, por exemplo, esse fundo aqui aplica 20% em bancos. Será que tinha o papel do banco master aqui? Não sei, né? Só lendo o prospecto. E olha aqui, ó, autorregulado pela Ambima. Então, sempre tudo que a gente vê aqui, os bancos geralmente sempre replicam, tá? Então, eu posso aplicar aqui, né? Eu posso voltar para outros investimentos aqui também, ó. Vamos ver se a gente acha outro. Eu posso aplicar em renda fixa direta, né? Renda variável, posso fazer uma previdência, enfim, tá? Ó, eu posso aplicar em fundos de debêntures incentivadas. Então, assim, existe um enorme portfólio de produtos de investimento, tá? Então, de um modo geral, tentei passar para vocês hoje, né? O que são os fundos de investimento e para que eles servem, tá? Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu espero que não tenha sido uma aula tão maçante. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, se eu souber responder, vou responder com o maior prazer. Bom, não tendo dúvidas, dou essa aula por encerrada, então, e aguardo você semana que vem para a gente falar de previdência. Beleza, pessoal?